São exatamente 2 horas da tarde. Vamos continuar a conversa aqui, falando a respeito do esforço dos pesquisadores da Embrapa, né, do trabalho deles, a Gisele Mariano e o Michael Salles, pesquisador da Embrapa também. Nós falávamos no intervalo a respeito de alguns, não sei se posso dizer tabus, que o pequeno produtor tem a respeito do uso do amendoim, de que ele não aguenta o pisoteio do gado, de que o gado não come o amendoim. São tudo coisas que acabam desestimulando alguns agricultores a atender esse apelo, né, para entender como que o uso dessa nova cultivar, né, como que isso pode ser benéfico para ele. Ele acha que não, o gado não vai comer e o amendoim não aguenta a pata de um boi. Como é que eu faço para convencê-los que eles estão errados? É justamente ao contrário, né? É interessante quando um produtor olhar uma planta do amendoim forrageiro, ele pode observar que ele lança talos laterais e a cada 3, 4 centímetros existe o que a gente chama de nó. Nó. Aquele ponto é um ponto de enraizamento. E esses talos, que são chamados de estolões, eles podem chegar a 1,5 metro de comprimento. Então, é uma planta, a BRS Okira é bem interessante porque ela consegue se dispersar na pastagem, crescendo lateralmente. É uma planta que vai lançando raiz em contato com o solo a cada 3, 4 centímetros. Então, isso faz com que ela se torne persistente, né? Um dos motivos dela ser persistente, dela aguentar o pisoteio do gado e o próprio consumo. Vira uma verdadeira teia, né? Exatamente. Ele vai crescendo lateralmente, vai se sobrepondo, né? Ele é tolerante ao sombreamento, então por isso que o produtor ele pode consorciar com várias espécies de braquiária. Então, para o produtor ter uma ideia, né? Ele pode usar com braquiarinha, né? Com a cultivar charaés, ele pode usar com grama estrela roxa, pode usar com braquiário midícola, que é o quicuio da Amazônia, e também pode usar com plantas de porte mais alto, né? Que são os pânicos, né? Por exemplo, o mombaça, o BRS Zuri, pode usar também. Né? Agora, Gisele, você estava falando que o amendoim também é manhoso, ele exige um cuidado, não dá para, por exemplo... Tem que saber manejar, né? Quais são os cuidados que você destacaria? Olha, é importante o produtor respeitar a capacidade de suporte daquele pasto, né? Não colocar uma quantidade a mais do que a pastagem suporta. O pastejo rotacionado é muito importante, né? Ele dá um descanso para o pasto, né? A cada 30 dias, mais ou menos. É claro que vai depender do capim que está consorciado, né? Ter muito cuidado com o uso de determinados herbicidas, porque às vezes o produtor planta o amendoim e depois faz uma aplicação de herbicida para a folha larga e acaba matando o amendoim sem saber que o amendoim forrageiro não aguenta, né, o uso de um herbicida para a folha larga. Então, tem que haver alguns cuidados, né, e por exemplo, normalmente se faz a catação e não o uso de herbicida em área total, senão realmente ele vai acabar matando o amendoim. Então são alguns cuidados que tem que ter, mas o interessante também é que com o passar do tempo, como o amendoim começa a ocupar espaços dentro da pastagem que antes ficava com solo descoberto, a própria quantidade de invasoras diminui. Então o produtor passa a ter mais facilidade para manter o pasto dele limpo. Isso é outra vantagem do uso do amendoim forrageiro também. Eu já vi em algumas conversas que tive, viu, Michael? De pessoas meio antipáticas ao amendoim e falava assim, eu já usei aquela mucuna, aquilo não serve. Eu queria que você, como é que você poderia dizer para um agricultor, é possível estabelecer algum paralelo entre o amendoim forrageiro e a mucuna? Porque a mucuna também tem essa propriedade de fixar nitrogênio também? Sim. Então, aí o pessoal não gostou muito não da mucuna, e aí relacionava isso com o amendoim. O que você responderia para eles? O que a gente fala é o seguinte, mucuna, na verdade, não é uma leguminosa que nós indicamos como forrageira, né? Ela tem, suas sementes são tóxicas para o gado, então a gente não utiliza.
ela é usada em adubação verde, em melhoramento de qualidade de solo, né? Mas Para gado, não. gado não. O que a gente utilizava no passado e recomendava era poerária. Aí a poerária, sim, para sistemas mais extensivos, ela tinha a sua aplicação. Mas quando nós começamos a intensificar o sistema de pastejo, com rotação de pastejo, com sistema mais intensivo, com mais animais na área, essas leguminosas começaram a desaparecer. Porque, diferente do amêndoa forrageiro, ela não tem esses pontos de crescimento protegidos. O animal em pastejo arrancava aquela rama e a planta desaparecia. Com a amêndoa forrageira é diferente. Ela tem pontos de crescimento protegidos. À medida que o animal pasteja, ela estimula o crescimento dela. Se a gente maneja o capim na altura adequada, com a entrada de luz na base, essa planta aumenta em proporção. Então, ela é totalmente adaptada a esse ambiente de pastejo. Traz várias vantagens para os animais, várias vantagens para o solo, várias vantagens para a planta. Então, não tem contraindicação ao uso do amêndoa forrageiro, né? A gente utiliza ele tanto em consórcio de pastagens, pode utilizar em banco de proteína, que é uma outra forma de uso que a gente, principalmente a produtor de leite, planta próximo do local de ordenha, uma área só com amêndoa forrageiro, e após a ordenha bota as vacas para pastejar ali, buscar mais proteína. Então ali é um proteinado natural, uma ração viva que elas estão consumindo, e depois elas saem para pastejar normalmente na fazenda. Pode-se cortar o excesso de produção dessa leguminosa em plantio puro, secar ao sol, fazer feno, ou triturar, guardar ensacado, fazer silagem. Tem várias formas de uso, né? E é um material de alto valor nutritivo. Pra você ter uma ideia, os proteinados comerciais que se encontram, rações no mercado, tem em torno de 21, 22% de proteína. O amêndoa forrageiro também tem isso, né? Então é uma proteína que está ali disponível, perene, ele cresce, e pasteja, ele cresce, ele está lá. Nós temos o exemplo de fazendas consorciadas há mais de 30 anos com amêndoa forrageiro, em proporções ótimas de manejo, aguentando 30 pastejo. anos? 30 anos já, né? Só que a gente fala de amêndoa forrageiro aqui no Acre desde 2001. A gente recomendou foi recomendada a primeira cultivar, que era Belmonte, na época em 2001. Né? 21 Muita anos. gente utiliza esse amendoim em pastagens com sucesso. E esse sucesso ele só tende a aumentar. Nos experimentos que a gente fez, a partir do segundo ano de consórcio, já aumentava o desempenho dos animais em torno de 10%. Terceiro ano melhorou para 20%. Quarto ano já chegou próximo de 30%. E a tendência é que melhore a condição do pasto, a condição do solo e os animais de uma forma geral. Bom, Gisele, quando você apresentou esses números para os seus colegas nas outras Embrapas, como é que eles receberam? Como é que foi o tamanho do entusiasmo? Porque eu imagino que tenha sido, né? Na verdade, nós construímos isso juntos, né? Essas pesquisas demoraram cerca de 15 anos, em parceria com as outras unidades da Embrapa, né? Então, na verdade, eles também fizeram os experimentos nesses outros ambientes, né? Nesses outros biomas. Então, para a gente poder recomendar para várias regiões, esse material foi testado também fora daqui. E o desempenho lá foi semelhante ao daqui ou aqui foi melhor? Como é que foi? Dá para estabelecer alguma comparação? Dá sim. O amendoim forrageiro, ele é muito exigente em umidade no solo. Opa, então nós ganhamos. Ganhamos, né? Justamente. Quanto mais umidade tiver, né? Claro, dentro de um certo limite, mas ele vai se desenvolver e vai produzir mais. E é interessante aqui até chamar a atenção para uma questão. Aqui no Acre, a gente vem sofrendo, né, com a síndrome da morte do capim-marandu, né? Foi uma associação, né, do fato da braquiária brisanta, o brisantão, não ser tolerante ao encharcamento, e aqui a gente tem solos que têm uma drenagem deficiente, né? Ou seja, fica encharcado. Fica encharcado, uhum. Ele não é tolerante a esse ambiente, ele acaba ficando suscetível ao ataque de fungos que estão no solo, né? Então, o amendoim forrageiro, ele serve para entrar justamente nesses locais onde o braquiarão morreu. Pode plantar o amendoim forrageiro que ele tolera o encharcamento. E o interessante é o seguinte, essa outra cultivar que o Michael comentou, que é a BRS Mandobi, ela foi recomendada para a Amazônia e para a Mata Atlântica, né? Mas não foi para o Cerrado. Por quê? Por causa da questão da umidade? Justamente, porque a região do Cerrado já é uma região que tem um período seco maior, né? E já a BRS Okira,
apesar de produzir menos, como a gente comentou, ela produz menos na região do Cerrado, mas ainda assim ela é bastante produtiva, né? Então, os resultados de pesquisa mostraram que no Cerrado a gente consegue números entre 10 a 13 toneladas de matéria seca por hectare ano, na Amazônia de 13 a 16. Olha. Então aqui a produtividade ela é maior. E só mais uma questão, ele também foi avaliado na Embrapa Pecuária Sudeste em sistemas intensivos de produção, né, em que você tem uma adubação mais frequente e também a cultura recebe irrigação, que é o cultivo que é feito para alfafa. A alfafa, né, quem é produtor conhece, é considerada a rainha das leguminosas, né, pela sua qualidade excelente, né? Imagina o preço também, cavalo, né? Isso. E a BRS Okira, ela teve um valor nutritivo tão alto quanto da alfafa, e às vezes até um pouco maior, né? Chegou a 29% de proteína bruta, né? E a 75% de digestibilidade. Então, é um material que tem a vantagem de ser perene, você não tem que ficar plantando todo ano, e de um valor nutritivo, assim, excelente. Você avalia que esse tipo de pesquisa, esse tipo de resultado a que vocês chegam, para a nossa região, é um movimento para que a gente tenha uma pecuária mais intensiva, possamos produzir carne de uma maneira mais adensada? Acredita que esse movimento contribui para isso? Sim, o uso do amendoim forrageiro em consórcio, ele favorece a intensificação. Claro que a gente fala o seguinte, essa intensificação tem um limite, né? Porque existem sistemas intensificados que aí teria de fato que entrar com nitrogênio e tudo. Mas como o Michael falou, o fato de você conseguir, o produtor conseguir colocar o equivalente a 200, 300 quilos de ureia por hectare ano a custo zero, né, que isso vai ser diluído, na verdade, já favorece porque você aumenta a produtividade e reduz custo, né? Então, isso é muito benéfico para a nossa pecuária. Não, sem dúvida. Eu estou perguntando isso porque, claro, se nós conseguirmos produzir mais, Michael, mais carne em menos área, opa! E menos tempo. Em menos tempo. E aí eu pelo menos amenizo um outro problema, qual seja, pressão por mais desmate. Sim. Não é? Eu acho que isso é algo que está, acho que, harmonizando com uma série de outras situações que são apelos para o mundo todo, né? Eu acho que esse tipo de trabalho acaba contribuindo para isso, né? Com certeza. E nessa ótica que você está chamando a atenção, questão ambiental, a gente tem realizado também pesquisas dentro da Embrapa e na Embrapa Acre, a gente tem essas pesquisas no campo, avaliando também o impacto dessa introdução da leguminosa sobre o aquecimento global, por exemplo, sobre as emissões de gases dos animais. A gente tem hoje um experimento em avaliação, fazendo exatamente isso, quantificando a emissão de gases desses animais. A gente sabe que quando eu melhoro a qualidade da dieta do animal, eu reduzo essa produção de metano, que é o gás principal produzido na digestão desses animais. Então, o pasto associado também é uma ferramenta de mitigação de gás de efeito estufa, né? É mais um apelo ecológico e ambiental da tecnologia. Correto. A Embrapa não me surpreende. Eu acho que todas as vezes que vem algum pesquisador aqui para a Embrapa, é sempre uma boa conversa e sempre dá vontade de ficar mais tempo, mas infelizmente não temos. Gisele, queria agradecer muito a tua participação aqui. Espero que amanhã o encontro de vocês seja o início de um trabalho assim que vocês vão garantir o acesso a essas informações para o maior número de produtores possível, porque tem muita gente que precisa dessas informações com certeza. Michael, muito obrigado também pela tua vinda aqui, tá bom? Obrigado, satisfação tê-los aqui. A gente que agradece a oportunidade de divulgar, né? E a gente conta com os produtores amanhã lá na Embrapa, às 8 horas. Exatamente, o pessoal da FETACRE, Federação dos Trabalhadores em Agricultura, é uma oportunidade. É tecnologia que está sendo disponibilizada para vocês aí. Isso é importante porque amplia a base de produção na pequena propriedade de vocês. Vamos para o intervalo, já voltamos com o Gazeta Entrevista.